Resumo do livro: O Navio Negreiro de Castro Alves. Para entender o navio negreiro, é preciso antes compreender o tempo e o espírito de Castro Alves. O Brasil do século XIX ainda era um país marcado pela escravidão, pela desigualdade e pelo contraste entre a riqueza das elites e o sofrimento do povo negro. O tráfico de escravos vindos da África foi oficialmente proibido em 1850, mas o comércio clandestino ainda persistia. Os navios continuavam a cortar o Atlântico, transportando seres humanos em condições desumanas. Foi nesse cenário que surgiu a voz de um jovem poeta baiano, apaixonado pela justiça e pela liberdade. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 1847, em Curralinho, na Bahia. Ingressou no curso de Direito em Recife, onde teve contato com ideias liberais, abolicionistas e republicanas. Era o tempo do romantismo, movimento literário que exaltava a emoção à natureza e a liberdade individual. Mas Castro Alves levou esse espírito além da estética, transformou-o em instrumento de denúncia e ação. Ele foi o principal representante da chamada terceira geração romântica no Brasil, também conhecida como condoreira. Assim como o Condor, Castro Alves elevou sua poesia às alturas da indignação moral e da compaixão humana. Sua arte se tornou grito, clarim e manifesto. E entre todos os seus poemas, O Navio Negreiro é o mais emblemático, uma síntese do seu talento e de seu ideal. Castro Alves escreveu O Navio Negreiro por volta de 1868, quando tinha apenas 21 anos. A inspiração veio das notícias que denunciavam a continuação do tráfico negreiro, mesmo após a proibição legal. O jovem poeta imaginou a cena de um navio cruzando o Atlântico com centenas de africanos amontoados no porão, acorrentados, maltratados, reduzidos à condição de mercadoria. O poema não é apenas uma descrição, é uma experiência sensorial e moral que busca colocar o leitor dentro da cena, sentindo o horror e a vergonha da escravidão. A primeira leitura pública do poema foi feita em um teatro de São Paulo, e o impacto foi enorme. O público ficou em silêncio. Alguns choraram. A poesia havia ultrapassado o campo da arte e se tornado ato político. Castro Alves, com sua voz poderosa e carisma natural, transformava o palco em tribuna e o verso em espada. O poema foi publicado posteriormente no livro Os Escravos, 1883, póstumamente, mas já circulava em jornais e panfletos, tornando-se símbolo da causa abolicionista. Sua força não está apenas nas palavras, mas na forma como elas constroem uma narrativa cinematográfica e moral. O mar, o navio, os gritos, a tempestade, a presença divina e o apelo à consciência nacional. O Navio Negreiro é dividido em 6 partes, cada uma com função narrativa e simbólica própria. Castro Alves conduz o leitor como um capitão da alma, guiando-o através de uma travessia trágica. Na primeira parte, o poeta descreve o mar e o navio com uma linguagem grandiosa, típica do romantismo condoreiro. O cenário é sublime e terrível. O oceano parece infinito. O navio corta as ondas com imponência, a beleza, mas também pressentimento. O tom é de exaltação marítima, lembrando o espírito aventureiro dos portugueses. Mas essa glória logo se desfaz quando o narrador descobre a verdade sobre o que o navio transporta. Na segunda parte ocorre a transição do belo para o horrendo. O narrador se aproxima e percebe que não se trata de uma embarcação qualquer, mas de um tumbeiro, nome dado aos navios usados no tráfico de escravos. A poesia muda de tom. O ritmo se acelera, o vocabulário se torna sombrio. O horror emerge das sombras do porão. Castro Alves descreve o interior do navio com realismo angustiante. Corpos nus e feridos, empilhados, homens e mulheres acorrentados, a dor misturada à podridão do ar. O contraste entre o mar esplêndido e o sofrimento humano é o ponto de ruptura que transforma o poema em denúncia. A terceira parte é o ápice do horror. O poeta mergulha na cena e descreve a agonia dos cativos. A musicalidade do poema reforça o ritmo dos gemidos e dos açoites. Há uma mistura de lirismo e brutalidade, de compaixão e revolta. O leitor sente o peso da injustiça e o absurdo da escravidão. É uma poesia que faz do sofrimento alheio um espelho moral para a humanidade. Na quarta parte rompe a tempestade. O mar, antes cúmplice ou indiferente, se revolta contra o crime. A natureza se torna personagem. É como se o próprio oceano gritasse contra a barbárie humana. O trovão ecoa como um juízo divino, e o navio parece prestes a ser tragado pelas águas. A tempestade simboliza o castigo, a purificação, o clamor da justiça natural. A quinta parte é marcada pelo clímax moral. O poeta invoca a presença de Deus, perguntando como ele permite tamanho horror sob o céu, onde a liberdade tem sua morada. Essa interrogação é profundamente humana e moderna.
O conflito entre fé e indignação, entre o sagrado e o profano. A voz poética já não descreve, ela acusa, é o homem diante de Deus, pedindo explicações pelo sofrimento dos inocentes. Por fim, na sexta parte, o poeta volta-se ao Brasil. A denúncia se transforma em apelo patriótico. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra. A bandeira nacional é interpelada como símbolo de uma pátria que ainda mantém correntes. O verso final é um grito de vergonha e esperança. O poeta exige que o Brasil se liberte da escravidão para merecer o nome de terra da liberdade. Essa estrutura é engenhosa. Castro Alves constrói uma viagem emocional e espiritual, do sublime ao infernal, da contemplação à indignação, da denúncia à esperança. O estilo de um navio negreiro é o ponto máximo do romantismo condoreiro. Castro Alves usa uma linguagem grandiosa, rica em imagens, exclamativa, musical. Seus versos são longos, com ritmo intenso, alternando pausas e explosões. Ele não busca a contenção clássica, mas a força expressiva. A poesia é feita de contrastes, luz e sombra, céu e inferno, beleza e dor. Há também um profundo uso de figuras de linguagem. A metáfora é o instrumento principal. O mar é um espelho da morte, as correntes são serpentes de ferro, e os escravos são aves sem ninho. A personificação transforma o oceano em juiz, o vento em mensageiro, a bandeira em consciência moral, tudo ganha vida e voz. O Castro Alves escreve para ser lido em voz alta. Sua poesia é oratória, teatral. Ele foi um poeta de palco, e cada verso parece calculado para ecoar nos ouvidos de uma multidão. O vocabulário combina o culto e o popular, o religioso e o épico. Há ecos de Homero, de Camões e da Bíblia. É uma poesia que atravessa fronteiras de gênero, mistura o lirismo do amor, o drama da tragédia e a grandiosidade da epopeia. Mas acima de tudo, o estilo condoreiro de Castro Alves tem uma função ética. Sua retórica não é vaidade literária, é ferramenta de transformação. Ele usa o exagero e o sublime não para enfeitar, mas para gritar. Cada hipérbole é um golpe contra a indiferença. O navio, no poema, é mais do que uma embarcação. É metáfora do próprio sistema escravista e em sentido mais amplo da humanidade. Ele representa um mundo movido por ganância e crueldade, onde o progresso técnico convive com a degradação moral. O mar é o cenário da travessia histórica da escravidão, mas também símbolo da vastidão da culpa humana. O porão do navio, escuro e sufocante, é o retrato da desumanização. Ali, homens e mulheres são reduzidos a números, tratados como carga. Castro Alves, ao revelar esse subterrâneo, obriga o leitor a descer e enxergar o que a sociedade escondia sob o manto da ordem econômica. O poema transforma o invisível em visível, e nesse sentido, é também um gesto político de iluminação. A tempestade, por sua vez, é o símbolo do castigo natural. Quando o mar se enfurece, ele expressa o que os homens não ousam dizer. É a vingança da natureza contra o crime moral. O mar não aceita ser cúmplice da escravidão. Ele reage. O trovão se torna a voz da justiça, que os tribunais humanos negam. Por fim, a bandeira brasileira simboliza a contradição nacional. O Auriverde pendão representa uma pátria que se orgulha da liberdade, mas constrói sua riqueza sobre a escravidão. A interrogação do poeta é direta e dolorosa. Que tipo de liberdade é essa que convive com grilhões? O símbolo pátrio, antes motivo de orgulho, é transformado em espelho de vergonha. Mais do que um poeta, Castro Alves foi um humanista. Sua visão ultrapassava o nacional e o político. Ele enxergava a escravidão como ferida universal. Em Um Navio Negreiro, não há ódio contra o branco, mas compaixão pelo homem. O poeta denuncia o sistema, não as raças. Ele vê nos escravos a humanidade que o mundo nega, e nos senhores, a cegueira moral que os desumaniza também. A força do poema está nessa universalidade. Ele fala do Brasil, mas serve de espelho para qualquer sociedade que oprima, exclua ou explore. Quando o poeta pergunta, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Ele não está apenas clamando pelos africanos, mas por todos os inocentes esmagados pela injustiça. O poema se transforma em oração, em súplica da consciência humana. Castro Alves não viveu para ver a abolição. Morreu jovem, aos 24 anos, vítima de tuberculose. Mas seu legado poético antecipou o espírito do movimento abolicionista. Ele deu palavras àquilo que muitos sentiam, mas poucos ousavam dizer. Sua poesia não apenas emocionou, mas também inspirou ação política e moral. O Navio Negreiro teve impacto imediato e duradouro. No século XIX, suas leituras públicas eram eventos de comoção. Nos jornais, trechos do poema circulavam como manifestos. A voz do poeta se misturava à das ruas. Ele foi chamado de poeta dos escravos, título que o consagrou e o definiu.
Com o passar dos anos, a obra entrou nos currículos escolares e se tornou referência da literatura brasileira. Críticos como Afrânio Coutinho e Antônio Cândido destacam sua importância estética e social. O poema marcou a transição do romantismo para uma literatura mais engajada, mais consciente do papel do escritor na sociedade. Há também um valor artístico inegável. A combinação entre ritmo, imagem e emoção torna o poema uma obra-prima de musicalidade e visualidade. É possível ver e ouvir o poema, as ondas, os gritos, os trovões. A poesia de Castro Alves antecipa o cinema, no sentido de construir cenas com movimento e intensidade dramática. Embora centrado na escravidão africana, O Navio Negreiro fala, em última instância, sobre liberdade. A escravidão é o tema concreto, mas o símbolo é universal. O poema é um chamado à libertação em todos os sentidos: social, moral, espiritual. A liberdade para Castro Alves é uma necessidade da alma. Ele a vê como princípio divino e natural, negado pela ganância humana. Por isso o tom religioso do poema não é dogmático, mas ético. O poeta não prega uma religião específica, prega uma fé na dignidade do homem. O verso: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, é um dos mais fortes da literatura brasileira. Nele, o poeta une patriotismo e revolta, amor e vergonha. Ele não rejeita o Brasil, cobra-lhe coerência. Quer que sua pátria seja digna de si mesma. É uma crítica que nasce do amor, não do ódio. O aspecto musical de O Navio Negreiro é essencial para sua força. Castro Alves tinha um senso de ritmo quase teatral. Seus versos longos, as repetições e as pausas, criam um movimento de maré, ora calmo, ora tempestuoso. Há uma alternância entre o lirismo e a declamação, entre a contemplação e o grito. Isso se deve também à tradição oral de suas leituras. O poeta declamava com intensidade, modulando a voz, gesticulando, fazendo do poema uma performance. Por isso a musicalidade não é apenas sonora, mas emocional. Cada rima, cada pausa, carrega um sentimento. Além disso, o poema é construído com crescendo dramático. Começa com a descrição serena do mar e termina com a denúncia patriótica. O leitor é conduzido do silêncio à explosão, como se a própria consciência despertasse ao longo da leitura. Mais de 150 anos depois, O Navio Negreiro continua atual. A escravidão formal foi abolida, mas suas marcas persistem nas desigualdades sociais, no racismo estrutural e nas novas formas de exploração. O poema ressoa, porque fala do essencial, a luta pela dignidade humana. Hoje, pode-se ler o poema não apenas como denúncia histórica, mas também como reflexão sobre a memória e a responsabilidade. Ele nos obriga a lembrar o passado e a olhar o presente com honestidade. O navio negreiro pode ter mudado de forma, mas continua navegando nas injustiças, na indiferença, na violência cotidiana. Castro Alves nos convida a enfrentá-lo, a quebrar as correntes simbólicas que ainda prendem mentes e corpos. Sua poesia, embora nascida no século XIX, tem voz do século XXI. A figura de Castro Alves mistura biografia e lenda. Ele foi um jovem apaixonado, amante de Eugênia Câmara, atriz portuguesa, com quem viveu um romance intenso e turbulento. Foi também um idealista que acreditava no poder transformador da palavra. Sofreu um acidente que o deixou manco e lutou contra a tuberculose, morrendo cedo demais. Sua vida foi breve, mas intensa. Uma chama que ardeu em pouco tempo e iluminou gerações. Seu mito foi construído não apenas pelo talento literário, mas pela coerência entre arte e vida. Ele viveu como escreveu, com paixão, coragem e inconformismo. A morte precoce contribuiu para a aura de Marte da liberdade, mas o essencial permanece. Sua poesia continua viva, porque toca o que há de mais humano em nós. O Navio Negreiro é mais do que um poema, é um monumento moral. Em seus versos, Castro Alves ergueu um altar à liberdade e uma lápide para a escravidão. Sua linguagem, cheia de imagens e emoção, rompeu os limites da literatura e entrou na história como uma das mais poderosas denúncias poéticas da humanidade. Ao descrever o horror do tráfico de escravos, ele não quis apenas chocar, mas despertar. Fez da poesia um instrumento de consciência, e da arte, uma forma de ação. O mar, o navio, os gritos, a tempestade e a bandeira são símbolos que continuam a nos interpelar. Ler O Navio Negreiro é ainda hoje atravessar as ondas da história e ouvir o eco de um grito que pede justiça. É lembrar que a liberdade não é um estado conquistado, mas uma tarefa permanente. Castro Alves, o condor das alturas, ainda voa sobre nós, lembrando que enquanto houver correntes, a poesia terá razão de ser.